Me lembro que em 2012 eu estava no auge da minha carreira no ramo de telefonia celular. Eu atendia somente lojistas nessa época. E os lojistas sempre me procuravam, era lojista do Brasil inteiro que me procurava. São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Vinha gente de tudo quanto é canto do Brasil me procurar pelos serviços bem prestados que a gente fazia. E eu lembro que muitas pessoas, muitos lojistas, eles me procuravam, e muitos deles me procuravam simplesmente pelo fato que eles diziam que se eu não resolvesse o celular dos clientes deles, ninguém resolvia. E nessa época, nossa, o sucesso financeiro era gigantesco. Eu tinha carro do melhor, tinha casa valendo uma fortuna, chácara, moto, passeios. Eu tinha sempre tudo do melhor porque a minha vida financeira era muito boa. Eu tinha realizado quase tudo que um jovem sempre sonha em ter. Mas nisso tudo tinha uma coisa que me incomodava. Uma coisa que me incomodava muito, porque eu não gostava como as pessoas me viam. Sabe quando você tem aquele sentimento de que as pessoas te olhavam, elas queriam ter aquilo que você tinha, elas queriam ser aquilo que você era, e isso me incomodava muito. Eu, na verdade, eu nem aguentava mais aquilo. E eu lembro que essa época também, junto com o sucesso, vinha diversos problemas. Por exemplo, a minha casa foi assaltada duas vezes entraram na minha casa. Uma delas, as minhas crianças estavam dormindo, a outra, minhas crianças tinham viajado. E eu não sabia quem era que mandava me roubar, não sabia quem era. Então eu passei a não mais confiar em ninguém, porque eu era um empresário que eu vivia em prol do trabalho e a minha casa. Saía de casa para o trabalho e não muito mais do que isso. Apenas finais de semana a gente se divertia muito, saía. Só que eu já não confiava em mais ninguém. Nenhum dos meus lojistas eu confiava, porque tudo isso acontecia porque as pessoas sabiam da minha rotina. E era uma situação muito ruim. Aí eu pensei, pô, eu acho que tá na hora de eu sair desse ramo, mudar de ramo, experimentar novos ares, experimentar novos projetos, porque isso me martirizava muito. E eu já não tinha mais forças de ir trabalhar com aquela vontade, aquela garra, porque eu não confiava mais em ninguém. Eu não sabia quem eram as pessoas que estavam ali porque me admiravam, ou as pessoas que estavam ali simplesmente atrás dos meus serviços. E muitas pessoas se misturavam ali no meio dessas pessoas que realmente queria algo de bom, que desejava algo de bom. E essas pessoas, elas olhavam o que a gente tinha, começavam a analisar tudo que a gente fazia, tudo que a gente tinha. Então eu sentia aquela sensação de insegurança. E eu não encontrava meios de poder continuar nesse ramo e fazer aquilo que eu mais gostava. Então foi que eu decidi de vez mudar de ramo. Mas antes de eu mudar de ramo, eu passei bastante tempo numa tremenda de uma indecisão, porque eu ia largar aquilo que eu gostava de fazer, mas aquilo já não estava me dando tanto lucro, porque eu já não encontrava meios de trabalhar com tanta vontade, porque eu sabia que em qualquer momento alguém poderia invadir o meu laboratório, assaltar ou tentar sequestrar um dos meus familiares. Então isso me martirizava muito. Aí foi quando eu tive a ideia de começar algo novo. Então eu parti para algo novo. E eu não sabia que existia um mundo de dualidades.
E o mundo de dualidades nada mais é que para existir o claro, tem que existir o escuro. Que para existir a direita, necessariamente tem que existir a esquerda. Que para existir o quente, tem que existir o frio. Não existiria o bem se não existisse o mal. Portanto, se existem regras externas, existem também regras internas. E eu dominava firmemente as regras externas para ver o dinheiro, mas não sabia dominar as minhas regras internas. E as regras externas são administração, habilidades com o ramo financeiro, habilidades com o ramo comercial. E tudo isso eu dominava muito, mas eu não sabia lidar com as regras internas. E as regras internas fazem parte do jogo, que são igualmente importantes. Vocês já ouviram falar de pessoas que desabrocharam financeiramente? Pois é, eu estava desabrochando financeiramente. E eu vou fazer uma analogia para vocês, para que vocês entendam o que é desabrochar financeiramente. Imagina um cara que ganhou rios de dinheiro e depois perdeu tudo. Ele começa aproveitando uma oportunidade que surgiu. Em seguida, deixa o bolo totalmente desandar. Quem olha por fora, parece má sorte, oscilação da economia, sócios desonestos, mas por dentro a situação é exatamente outra. Muitas pessoas não têm simplesmente a capacidade de lidar com grandes fortunas. Um exemplo disso são pessoas que são ganhadoras da Mega Sena. Eles ganham verdadeiras fortunas e simplesmente perdem tudo da noite para o dia e retornam ao seu estado original financeiramente. Mas em comparação a mim, eu tinha conquistado tudo com a minha inteligência. Nada tinha havido fácil. Tudo com a força dos meus braços e com a força da minha inteligência. Eu olhava todos os obstáculos e eu acreditava piamente que eu poderia conquistar tudo de novo e recomeçar do zero num novo negócio. Imagina uma árvore, e essa árvore é a árvore da vida. Na vida, os frutos são resultado e nós olhamos para ele e não gostamos do que vemos. Achamos que os nossos frutos são poucos ou muito pequenos, ou às vezes o sabor deixa a desejar. E o que a maioria de nós tem por naturalidade fazer? Olhar sempre os resultados, sempre olhar somente os frutos. Mas de onde vêm os resultados? Da onde vêm esses frutos? São semente e raízes que os geram. E é o que está embaixo da terra que cria o que está em cima da terra. É o invisível que cria o visível. E o que significa? O que eu quero dizer com isso? Isso significa que para mudar os frutos, você tem que cuidar das suas raízes. Quando desejar alterar o que está invisível, você antes deve modificar o invisível. Eu aprendi com a experiência da vida que as coisas que não vemos são muito mais importantes do que as coisas que nós vemos.